entendeu? Então, é esse o enfoque que a gente vai dar aqui e a gente vai percorrer aí o que eu vou apresentar para vocês. Só deixa eu tentar compartilhar aqui o meu arquivo para vocês acompanharem, só um segundinho. Só um minutinho que ele está carregando. Os irmãos estão vendo? Tá abrindo. Aqui para mim tá abrindo, pastor. Tá tudo certo aí? Faz um Tá, joinha. apareceu. Abriu agora. Ok. Abriu? Amém? Apareceu. Tá ok. Abriu aqui para mim. Deixa eu fechar aqui. Abriu aqui. Não tô vendo, não. Para mim não abriu. Não abriu? Lembrando que vocês precisam também estar com a apostila aí, gente. Sim, Tá sim. aparecendo. Mas para mim tá aparecendo normal aqui. Inclusive tem muita gente comentando aqui no chat. Tá vendo? Pode fazer uma pergunta? Não, tá, assumiu o controle. Tá carregando agora. Ah, tá carregando? Para uns estão carregando, pastor. Para mim foi. Enquanto está carregando, então deixa eu continuar aqui essa fala introdutória. Então, gente, isso é importante para você entender nesse momento que você vai aprender, vai ouvir aqui essa apresentação. Tenta vincular o que vai ser ensinado aqui. Imagine você falando na igreja, entendeu? Como que você falaria aquilo na igreja? Porque é essa a ideia. Então, você vai aprender regras gramaticais e outros pontos importantes, mas sempre com essa visão. Como que seria eu lá na frente da igreja, ou na frente do meu departamento, ou da classe da escola dominical? Como que seria eu falando aquilo ali? Tá bom? Aí eu queria que vocês pensassem nisso. Só é pedir para vocês não clicarem na apresentação, que eu vi que mudou aqui, não fui eu. Tá mudando, ó. Não. O senhor tem uma opção aí de não deixar os slides irem para frente, pastor. Eu deixo. Bom, deixa eu. Inclusive, fecharam aqui. Deixa eu identificar onde é que é. O pessoal não mexer na apresentação. Tem 3 pontinhos, pastor. Tem 3 né? pontinhos. Só clica nele e a apresentação não vai. Mas de antemão, quero pedir aqui a cada aluno, por favor, não avance o slide. Eu posso fazer uma pergunta? Pera aí, deixa eu só clicar aqui. Pode fazer, meu irmão. E quem não ganhou a apostila ainda? Como é que vai ficar? Você é de qual igreja? Eu sou da UF de Itaguaí. Itaguaí. Depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Tá bom. Licença. Os irmãos que estão com a apostila, se vocês acompanharem lá no prefácio, a aula de hoje que o pastor Marcos vai dar tá na página 59, tá Perfeito, bom? Na parte de português. Só vocês olharem lá no prefácio. Diego, peraí, exibir. Pronto, encontrei. Encontrou, pastor? Pergunta, pastor. Tá, é que a minha figurinha do meu aqui é diferente, é tipo um olho. Mas encontrei, acho que agora vai dar certo. Então é isso. Então vamos partir, porque a hora voa, né? É 1h30 ali para a gente poder apresentar. Então, assim, para que vocês possam adquirir esse conhecimento de uma forma direcionada à pregação, eu trouxe aqui 3 slides de princípios da pregação e do pregador. Olha esse primeiro. A palavra de Deus é a base do desenvolvimento da igreja. A pregação é o ponto central do culto. E a sua centralidade se baseia nas escrituras e mantém a igreja unida na doutrina, no propósito. Isso aqui, irmãos, para você ver a importância da palavra de Deus na igreja. Ela é a base do desenvolvimento da casa do Senhor. E ela é o ponto principal do culto. Não vou dizer que é o mais importante, que todo culto a Deus é importante, mas a palavra é que vai trazer a base. A palavra, como vocês sabem, é ela que nos traz o quê? A fé. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Então, para os irmãos entenderem que quando os irmãos estiverem pregando, os irmãos estarão representando esse princípio. Depois, segue aqui, ó. Pregar é a mais alta função sob a unção do Espírito Santo.
Alguns, talvez, estejam escutando o último sermão que lhes será dado ouvir. E perdida a oportunidade áurea, está perdida para sempre. Então, perceberam, irmãos, a importância da mensagem bem pregada, da palavra ensinada de uma forma adequada, que dê para a pessoa compreender o que está sendo ensinado? Por isso, o motivo dessa aula. E aqui o terceiro princípio vem do pregador, que é aquela palavra muito conhecida de Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse ponto, irmãos, ele vai além de princípios morais. Quando a gente fala que não tem de se envergonhar, obviamente tem a questão de princípios éticos e morais. Né? Você não tem de se envergonhar, sua conduta é ilibada. Mas, veja, ele instrui o Timóteo a fazer a sua parte. Então, quer se apresentar a Deus, quer fazer a sua se apresentar aprovado e que sabe manusear a palavra de Deus. Então, por isso que a gente está aqui estudando esse assunto. Muita interferência, não está dando para escutar nada. Pastor, o áudio estava perfeito, mas agora acho que deu uma afastada aí. Está me ouvindo agora? Agora sim. Está ouvindo? Perfeito. Tá. Então, irmãos, esse ponto aqui é o vínculo que eu quero fazer à língua portuguesa e à oratória. Porque o que os irmãos fazem quando estão falando diante de um grupo de pessoas, aquilo é sua oratória. Então, por exemplo, olha o que está escrito ali. A oratória é a arte de falar em público com eloquência, ou seja, comunicar-se de que forma? De forma clara e objetiva, mantendo uma narrativa estruturada e fluente. O bom orador consegue persuadir e transmitir credibilidade à plateia. Então, você veja, a oratória é essa arte de falar em público. Não é dom, você pode adquirir isso. É por isso que estamos aqui nesse momento. É a fala com eloquência, é uma comunicação clara e objetiva. Mais para frente a gente vai entender por que clara e objetiva. Mantendo uma narrativa estruturada. E tudo isso depende do quê? De uma gramática bem aplicada. Observando esse conceito de oratória acima, quais palavras vinculam a língua portuguesa à oratória? Comunicar-se de forma clara, a narrativa estruturada, ou seja, aquele encadeamento de ideias coerente e de forma que dê para compreender, a fluência e a credibilidade. Porque quando tem um pregador, tudo bem, a gente sabe que a unção de Deus ela é fundamental, mas quando você tem alguém ali com um português ruim, com uma fala ruim, uma fala sem uma estrutura, sem um encadeamento de ideias, a gente olha e, tipo assim, a gente meio que, não sei se aconteceu com os irmãos isso, mas eu olho para certas pessoas, assim, certos pregadores, com muitos erros, eu penso, nossa, ele não consegue nem ler o que está escrito na Bíblia. Ele quando chega, está lendo o versículo, ele não consegue entender aquele versículo, ele faz qualquer som lá, aí passa por cima aquela palavra, que ele não consegue nem ler. Então, assim, você meio que questiona um pouco a credibilidade do preparo daquele irmão, entendeu? Então, aqui, por exemplo, veja bem, olha essa palavra de reflexão. Os profetas hebreus eram verdadeiros artistas da palavra, cada um deles com sua especialidade. Moisés, por exemplo, era o rei do estilo narrativo. Davi era poeta e declamador. Salomão, além de poeta, fazia inveja a qualquer filósofo. Isaías era mestre no uso de figuras de linguagem e fina ironia. Jeremias enchia os discursos de emoção, como se pode ver em suas lamentações. Malaquias era hábil no uso de perguntas retóricas. Cristo fala com autoridade. Fala com autoridade e conquistava os corações. E Paulo esbanjava a lógica em seus discursos polêmicos e argumentativos. A fonte é esse professor que tem um livro, A Arte de Pregar. Então você vê que essa estrutura narrativa, a clareza, a objetividade, na hora de falar da oratória, até os nossos irmãos do passado eles fizeram. Amém? Continuando aqui, então nós vamos então para a língua portuguesa e as normas gramaticais. Um pequeno sumário para você entender como nós vamos caminhar. Nós vamos falar inicialmente de leitura fluida, depois concordância nominal, casos especiais, concordância verbal e no final uma pequena atividade que a gente vai fazer.
Leitura fluida. O que é uma leitura fluida? A fluência de uma leitura é um componente importante do ensino da língua. É o elo que une a alfabetização com a compreensão do texto. Ela leva a leitura automática. E isso é uma condição essencial para a compreensão. O que isso quer dizer, irmãos? Com outras palavras, aquela pessoa que não tem uma intimidade com o que ela lê, às vezes porque ela não foi alfabetizada, ou ela tem dificuldade de ler, ou até mesmo por um problema de saúde, e isso pode comprometer a compreensão. Compromete o que está escrito aqui com relação à fluidez. Veja, fluência. O que é fluência? É a facilidade para reproduzir oralmente uma sequência de palavras escritas, presentes em uma lista ou um texto organizado. E a gente pode substituir pelo quê? Pela Bíblia. Quando você tem facilidade em pegar um versículo e ler aquele versículo e colocar ali a interpretação da forma que você se exprime e fala, isso vai mostrar a sua fluência, que vai trazer uma facilidade para quê? Para as pessoas que estão te ouvindo. E a facilidade ela é definida pelo quê? A precisão, rapidez e automaticidade no reconhecimento das palavras. Por que isso aqui é importante? Mas como que a gente adquire isso aqui? É lendo. Ler um livro, ler um bom livro, refletir sobre aquele livro, a própria Bíblia, reflete sobre aquela palavra, não sabe o significado, busca o significado, relê o texto, e isso vai te trazer o quê? Intimidade com a leitura, e isso vai te ajudar na hora da pregação. Amém? Aí, o que acontece? Quais são os principais agentes da fluência? Primeiro, a alfabetização, o domínio da leitura. Aquela pessoa que deseja pregar, que deseja ensinar, procure aperfeiçoar a sua alfabetização. Procure estudar, pegar métodos de alfabetização, de palavras, conhecer as palavras, que vai te ajudar. A pontuação, pessoal, é algo fundamental numa leitura. Aí eu trouxe um exemplo aqui para você ver como muda a coisa. Veja, está em Lucas 23, 43. Está escrito o quê? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Agora, pessoal, imagine se... Esse é um exemplo simples, que muita gente conhece, né? Agora, imagina se a gente pega essa vírgula, bota depois do hoje. Como é que vai ficar? Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. A posição dessa vírgula vai ser fundamental para nós concluirmos a respeito do que ocorre após a morte. Porque aqui diz o seguinte, que hoje ainda aquele preso estaria com Jesus no paraíso. Refuta um pensamento de que não, depois da morte a pessoa vai ficar esperando para um dia estar com o Senhor. E se eu colocar essa vírgula depois, estaria em dúvida essa interpretação nossa, entendeu? A importância da vírgula. E também nós temos as demais normas gramaticais, que é o que a gente vai passar a ver a partir de agora. Alguém desabilitou a minha... Assumiu o controle. Pronto. Seguindo. Pessoal, aí entrando nas normas gramaticais, a primeira delas é concordância nominal. Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso na escola, já aprenderam, já fizeram exercício. Mas, pessoal, não se engane. Falar em público, observando normas, concordância nominal, concordância verbal, olha, não é uma tarefa fácil, não. Uma vez eu fiz um curso de oratória no trabalho, e uma coisa interessante que a professora falou foi o seguinte, olha, você é o dono do seu discurso. Então, você é o dono, você é o conhecedor daquilo que você vai falar. Então, para que você seja o dono, efetivamente, você tem que saber o que vai falar. Porque se você não souber, você vai ficar perdido na tua fala. Aí é quando acontecem os principais erros de gramática, entendeu? Quando você estuda a palavra, revê, consulta outros livros e monta uma palavra daquilo que você pretende falar e você tem intimidade com aquilo que você vai falar, você é o dono desse discurso. Aí você consegue administrar a aplicação das normas gramaticais. Se você chegar... É por isso, irmãos, que é sempre bom, vai convidar alguém, convida com antecedência. Aquela pessoa se preparar, preparar o seu sermão, porque se chegar na hora, irmão, vem cá, vem dar a palavra a você. Pega a pessoa de surpresa, a pessoa vai ficar perdida, aí que comete os principais erros de gramática, entendeu? Então, é essa diferença de enfoque que eu queria que vocês pegassem. Não é como fazer uma prova, entendeu? É na fala, e isso requer a sua paciência e o cuidado na hora de falar. Entrando, então, aqui nas normas gramaticais,
Tem aqui concordância nominal. Qual é a regra geral da concordância nominal? Está escrito ali. Nada mais é que o ajuste que fazemos aos demais termos da oração para que concordem em gênero e número com substantivo. Regra geral, o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome, eles vão concordar em gênero e número com o substantivo. Para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, está aqui o exemplo. Veja, a pequena criança é uma gracinha. Veja, quem é um substantivo? É criança. Então, todos os demais elementos vão concordar com criança, que é uma palavra feminina. Então, o artigo é a. Pequeno, o adjetivo é no feminino. Pequena é uma gracinha. Gracinha também concorda com criança. Perceberam? Então, essa é a regra geral da concordância nominal. É todos os outros elementos concordarem com o substantivo. Olha o outro exemplo. O garoto que encontrei era muito gentil e simpático. Então, se eu colocar um A ali, não vai ser a garoto. Vai estar errado. São exemplos simples para você entender como é que funciona a concordância nominal. Então, na hora que você vai falar, se você vai falar, por exemplo, de missões. Missões é o quê? É uma palavra feminina ou masculina? Missões é uma palavra feminina. As missões. A obra missionária. Veja, olha o que eu falei, ó. A obra missionária. Então, esse cuidado é que você tem que ter na hora da fala. E para você pensar nisso tudo, porque você tem que pensar na gramática, você tem que pensar no que você está falando, você tem que pensar no que você pretende com aquela mensagem. Então, a tua cabeça ela vai variar nesses pontos, perceberam? E para você conseguir administrar tudo isso, é quando você é dono do seu discurso. Você sabe do que está falando. Tá ok? Então, seguindo, aí a gente vai para alguns casos especiais, no caso de concordância nominal. Primeiro, um adjetivo após vários substantivos. Como é que funciona? Um ali, ó. Substantivo do mesmo gênero. O adjetivo vai para o plural ou concorda com o substantivo mais próximo. Então, exemplo. Irmão e primo, são duas palavras masculinas. Irmão e primo, recém-chegado, estiveram aqui. Veja, recém-chegado é a situação dele, tá? Que é no singular. Por quê? Ele concordou com o mais próximo, com o primo. Entendeu? Agora, olha o de baixo. Irmão e primo, recém-chegados, estiveram aqui. Ou seja, está concordando com os dois. Então, nesse caso, que você tem dois substantivos, o verbo, no caso, a palavra vai concordar com um mais próximo ou com os dois. Tá ok, pessoal? Agora, com o substantivo de gênero diferente, ou seja, com masculino e feminino. Diz ali a regra. Está faltando um P ali. Vai para o plural masculino ou concorda com o substantivo mais próximo. Então, tem ali, ela tem pai e mãe louros. Está concordando com os dois. Como são gêneros diferentes, vai para o masculino e no plural. Pai masculino, mãe feminina. Louros. Ela tem pai e mãe loura. Aí, no caso, está concordando com quem? Com o próximo, que é a mãe. Tá ok? Então, vamos aqui. Um adjetivo após vários substantivos. O adjetivo funciona como predicativo. Vai obrigatoriamente para o plural. Veja, irmãos, eu não vou entrar em certos méritos, porque aqui não é aula de português, né, para aprender português, sim, de uma forma completa. Então, eu não vou explicar certas coisas para não confundir a cabeça de vocês, apenas a questão da oratória. Então, veja o exemplo. O homem e o menino estavam perdidos, que no caso predicativo aí é quando tem esse verbo de ligação. Então, eles vão para o plural. Homem e menino estavam perdidos. O homem e sua esposa estiveram hospedados aqui. Agora, um adjetivo anteposto a vários substantivos. O adjetivo anteposto normalmente concorda com o mais próximo. O adjetivo agora vem antes do substantivo. Ó, comi delicioso almoço e sobremesas. O adjetivo delicioso vem antes, entendeu? Então concorda com o mais próximo. Provei deliciosa fruta e suco. Concordou com deliciosa. Ponto 2. Adjetivo anteposto funcionando como predicativo. Concorda com o mais próximo ou vai para o plural. Estavam feridos, é o predicativo. Estavam, verbo de ligação. Estavam feridos, o pai e os filhos. Então, concorda com os dois. Ou então, o mais próximo. Estava ferido o pai e os filhos.
pode concordar com os dois ou apenas com um. Veja, irmãos, eu sei que é muita coisa, mas isso aqui é para vocês terem uma noção geral, tá? Isso aí, os irmãos, depois vão ter que pegar a apostila e devagarzinho, vão vendo cada caso, vendo os exemplos, fala na frente do espelho, entendeu? Como se estivesse falando, que aí você vai pegando. Isso aqui é só uma explicação geral para você sair entendendo alguma coisa, e na apostila tem tudo isso aí que eu estou falando, tá bom? No caso aqui, ó, um substantivo e mais de um adjetivo. Nós sabemos que o adjetivo ele qualifica, né, caracteriza o substantivo. Então você vê, ela falava fluentemente a língua, substantivo, inglesa e a espanhola. No caso, como diz ali, antecede todos os adjetivos com um artigo. A língua inglesa e a espanhola. O 2, coloca o substantivo no plural. Falava fluentemente as línguas inglesa e espanhola. Perceberam a diferença? Em cima, o artigo em cada adjetivo. Aqui é só um artigo só no plural. Pronome de tratamento. Sempre vai concordar com a terceira pessoa. Então, é vossa santidade, vossa excelência. Ok? Isso aí também, quando você estiver pregando e tiver um deputado assistindo a tua pregação, você pode falar vossa excelência e falar com ele diretamente. Vossa, você está falando diretamente com ele. Aqui, outros casos especiais interessantes. Como é que eu uso anexo, incluso, próprio, obrigado? Como é que eu uso essas palavras? Diz ali, ó, concorda com o substantivo a que se refere. Então, por exemplo, as cartas estão anexas. A bebida está inclusa, bebida no singular. Precisamos de nomes próprios. Obrigado, disse o rapaz. Aí, vou fazer uma pergunta para vocês refletirem. E se... Como é que seria... Aqui está um rapaz, um só. Mas, por exemplo, obrigada. Vê se é dessa forma. Obrigada. Disseram as moças. É obrigada ou obrigadas? Isso é interessante. Alguém quer opinar? Levanta a mãozinha e fala. Pelo menos uma pessoa. O que a regra fala? A regra fala que pode ser... Aí, tem uma mãozinha aqui. Luana Silva, primeira pessoa a levantar a mão. Pode falar. Obrigado. Não está certo. Mais alguém? Luana Silva, já baixou a mão. Pode repetir a pergunta, por favor? Olha, imagine a seguinte frase. Imagine que, em vez de estar aqui, obrigado, disse o rapaz, no lugar de disse o rapaz, está disseram as moças. É obrigada, obrigado ou outra coisa. Mas veja que eu estou no plural. Disseram as moças. O que vocês já acham? Então, obrigada. Obrigada. Mais uma pessoa para a gente prosseguir. Obrigada. Obrigada. Aí. É obrigada. Mas eu vou dizer para você que não é obrigadas. Sabia disso? Obrigadas, disseram a moça. Vai para o plural. Obrigadas. Porque é como você disse. O que é o obrigado? A pessoa faz alguma coisa para você, você diz o quê? Obrigado, não é isso? O que você está dizendo? Olha, por isso que você fez por mim, eu estou obrigado a fazer alguma coisa por você. Em tese é isso que significa, entendeu? Aí é por isso que às vezes a pessoa fala, não por isso. Ou seja, você não está obrigado por isso, entendeu? Então é como se as moças disseram estar obrigadas a fazer aquilo. Por isso que é obrigadas. Sabia disso? Que interessante, só que a gente não usa. Porque normalmente o agradecimento é individual também, né? É a pessoa individualmente. Mas tem esse caso aí, para vocês saberem. Quando é no plural, ok? Vamos prosseguir. Usando um e outro, num e noutro. Após essas expressões, o substantivo fica sempre no singular e o adjetivo no plural. Vamos ver o exemplo. Renato advogou um e outro caso fáceis. Sempre vai ter caso substantivo, fáceis, adjetivo. Sempre vai ter os dois. Pusemos numa e outra bandeja, substantivo, rasas, adjetivo. Então, nesse caso, o uso dessas palavras
o substantivo fica no singular e o adjetivo no plural. Perceberam? Renato advogou um e outro caso fáceis. Essa é a regra aplicada nesse caso. Legal, pessoal? Agora, é bom, é necessário, é proibido. Essas expressões não variam se o sujeito não vier precedido de artigo ou outro determinante. Como é que funciona isso? Veja aqui, ó, o exemplo. Canja é bom. Tem algum artigo antes de canja? Não. Mas olha a frase seguinte. A canja é boa. Percebeu? Quando você tem um artigo antes, aí, ou algum outro determinante, aí essas palavras aí, bom, necessário, proibido, aí ela varia. Entendeu? A canja é boa. Olha outro exemplo. É necessária sua presença. A outra frase. É necessária a sua presença. Veja, nesse caso aí nós temos sua, é um caracterizador, um determinante. E a sua tem um artigo, por isso que ele varia. É necessário. Agora, se não tivesse sua presença, não tivesse sua, aí seria é necessário presença. Entendeu? Então, quando tem uma determinante e tem um artigo, aí a variação do necessário. Olha o proibido. É proibido entrada de pessoas não autorizadas. Veja, proibido está no masculino, é proibido. Entrada. Agora, veja a frase seguinte. A entrada é proibida. Percebeu, pessoal? Então, quando tem um artigo, essas palavras variam, né, em termos de gênero. Tá ok? Seguindo aqui, ó, muito, pouco e caro. Como é que eu uso essas palavras? Como adjetivo, segue a regra geral. Como adjetivo, elas vão seguir o substantivo. Por exemplo, comi muitas frutas durante a viagem. Então, ela está me ouvindo bem agora? Então, ela está concordando com o substantivo, porque ela está no papel de adjetivo. Pouco arroz é suficiente. Está concordando com arroz. Pouco com arroz. Os sapatos estavam caros. Então, está aí, ó. Os sapatos caros. Tá ok? Agora, no segundo ponto, como advérbio. Advérbio, tenho certeza que vocês lembram da escola, é invariável. Então, aqui, ó. Comi muito durante a viagem. Esse muito aqui, ele tem um significado de advérbio, de intensidade. Não é isso? Pouco... Rapidinho, professor. Sim? Rapidinho, tá falando aqui é Jefferson, irmão Álamo. No momento nós vamos ter que sair da aula, nós comunicamos mais cedo, é porque nós temos evangelização agora nesse horário. Aí nós estamos avisando aqui, nós vamos ter que sair. Amém, meu irmão. Vocês falaram comigo. Amém. Deus abençoe. Bom evangelismo lá, tá? Amém. Deus abençoe. Aí o segundo ponto, pessoal, como eu falei, ele como advérbio, comi muito. Então, no advérbio, como advérbio, eles não variam. Então, comi muito durante a viagem. Pouco, lutei pouco. Então, intensidade é advérbio. Comprei caro os sapatos. Então, essas palavras como advérbio, depois vocês na apostila estudam com mais tranquilidade, procure outros exemplos para vocês entenderem como é que funciona. No caso dessas palavras, mesmo, bastante, mesma coisa. Ó, como advérbios são invariáveis, porque o advérbio, pessoal, não tem essa variação, entendeu? Então, aqui, ó, preciso mesmo, preciso muito da sua ajuda. Fiquei bastante contente, fiquei muito contente. Então, essa função é de advérbio, é invariável. Agora, olha o ponto seguinte. Como pronome segue a regra geral. Ó, seus argumentos foram bastantes, ou seja, foram muitos em termos de quantidade. Bastante é um pronome indefinido, não tem como se definir. Foram muitos argumentos, não sei se foi 2, 3, 4. Então, nesse caso, acontece a variação, entendeu? Os mesmos argumentos que eu usei, você copiou. Também em termos de... no caso aqui, ele serve como também esse pronome que ele vai... Não está na função de advérbio, então ele vai variar também. Então, isso é uma coisa, pessoal, para depois você, com calma em casa, estuda esse assunto. O que é um advérbio? Talvez você nem saiba nem o que é advérbio, adjetivo.
para em casa e tenta entender. Como que eu falaria isso na igreja? Deixa eu pegar um exemplo e você tenta usar isso daí, tá ok? O próximo aqui, ó, menos e a palavra alerta. Em todas as ocasiões, são invariáveis. Preciso de menos comida para perder peso. Estamos alerta para com suas chamadas. Então, veja, não é estamos alertas para com as suas chamadas. Alerta é uma situação, um estado naquele momento, entendeu? Então, menos alerta, invariável. Agora, a palavra tal qual. Tal concorda com o antecedente e o qual concorda com o consequente. Vamos ver isso no exemplo. As garotas são vaidosas, tais qual a tia. Percebeu que o tal, ele concorda com a palavra anterior. As garotas são vaidosas, tais, elas, tais, qual a quem? A tia. O qual vai se vincular à palavra seguinte. Aí, no caso, ela está no singular, então o qual fica no singular. Olha o exemplo seguinte. Os pais vieram fantasiados, os pais, tais quais os filhos. Os filhos também estão no plural, então os dois variáveis. Legal, pessoal? Deu para pegar aí? Então, vamos lá. Então, um pouco corrida para a gente poder terminar no tempo, mas acredito que, pelo menos uma noção, vocês estão pegando. A palavra possível, quando vem acompanhado de mais, menos, melhor ou pior, acompanha o artigo que precede essas expressões. Então, vamos ver aqui o exemplo. A mais possível das alternativas é a que você expôs. Veja, possível está concordando com quem? Com o artigo A. Perceberam? A mais possível. Então, o possível vem concordando com essas palavras. Olha a próxima. Os melhores cargos possíveis estão neste setor da empresa. Veja, possíveis está concordando com quem? Com os. Os melhores cargos possíveis. O de baixo. As piores situações possíveis são encontradas nas favelas da cidade. Então, veja, possíveis também, de novo, com artigo as. Então, quando você usar essa combinação de palavras, piores possíveis, melhores possíveis, mais possível, vai concordar com o artigo. Tá ok, pessoal? Vamos lá. Meio, a palavra meio, como advérbio, é invariável. Isso aqui, pessoal, em pregação, a gente nota muito isso daqui. Depois a gente vai ver uma relação de palavras que a gente vê muito em pregação. Essa aqui é uma delas. Veja, pessoal, como advérbio, ela é invariável. Por exemplo, ali, ó, estou meio insegura. Estou meio cansada. Você não fala, estou meia cansada. Entendeu, pessoal? Porque é advérbio. Ela está em função de advérbio. É o contrário do de baixo, como numeral, que aí é metade, ó. Em termos de quantidade, né? Ó, comi meia laranja pela manhã. Em termos de quantidade, numeral. Aí ela vai variar, vai mudar. Então, como você estiver pregando e estiver falando, as irmãs estavam meia cansadas. Não é assim, estavam meio cansadas. Tá ok, pessoal? Vai gravando aí. No caso, agora, a palavra só. No sentido de apenas, somente. Aí ela está na função de advérbio. Como a gente aprendeu, advérbio é invariável. Só conseguir comprar uma passagem. Só no sentido de apenas. Apenas uma passagem, somente. Ok, pessoal? Agora, no ponto seguinte. Quando tiver o sentido de sozinho, nesse caso, ela vai ter a função de adjetivo. Aí vai ser variável. Veja que interessante, né, pessoal? A língua portuguesa. Isso dificulta muito o português, tá, para os estrangeiros. Você vê, uma só palavra, ela pode assumir uma função de advérbio e uma função de adjetivo. No caso, adjetivo, ela vai variar, porque tem sentido de sozinho. Olha só aqui. Estiveram sós durante horas. Veja, estiveram sozinhos. Então, aí vai variar. Tá ok, pessoal? Então, prosseguindo aqui. Agora, pessoal, a gente fechou concordância nominal. Agora nós vamos ver alguma coisa de concordância verbal. Veja, aqui a gente já começa com alguns pontos. O primeiro dele fala o seguinte. Primeira coisa, irmãos, concordância verbal. Não é concordância nominal, é adaptação de substantivo e adjetivo, são nomes. Agora vamos falar de verbos. Como é que o verbo vai se comportar
Em relação a um substantivo, vai variar, não varia, em número? Como é que funciona o verbo? Como é que ele vai se portar com um substantivo? Veja, aí vamos ver as condições. Aqui na letra A, o sujeito constituído pelos pronomes que e quem. Vejam que interessante. Isso aqui também a gente usa na pregação. Quando você usa o pronome relativo que, veja, se o sujeito for o pronome relativo que, o verbo vai concordar com o antecedente desse pronome. Veja o exemplo. Fui eu que falei. Esse que tem a função aí de pronome relativo. Entendeu? Então, você concorda com a palavra anterior, que no caso é um pronome pessoal, eu. Eu falei. Fui eu que falei. Olha a outra frase. Fomos nós que falamos. Então, nós falamos. Veja agora o quem, pessoal, como é diferente. Se o sujeito for pronome relativo quem, o verbo ficará na terceira pessoa do singular, ou concordará com o antecedente do pronome, que é pouco usado nesse caso. O normal do quem é ficar na terceira pessoa. Veja o exemplo. Fui eu quem falou. Veja, o antecedente dele é quem? É o pronome eu. Só que como está o verbo? Está na terceira pessoa. Percebe aí, pessoal? Fui eu quem falou. Essa é a forma mais utilizada. O que a regra nos diz é que você pode concordar com o antecedente, mas isso é pouco usado. Ok, pessoal? Isso também está na apostila de vocês, depois vocês dão uma lida. Vamos aí nas demais normas, no caso, nas outras situações de concordância verbal. Nas expressões um, dois, uma das que, o verbo deve ir para o plural. Porém, alguns estudiosos, escritores, aceitam ou usam a concordância no singular. Veja, João foi um dos que saiu. Veja, você tem o pronome relativo o que. Só que essa expressão, um dos que, admite a possibilidade de você usar aí o verbo no singular. No caso, na terceira pessoa. Então, assim, mas é pouco usado. O importante é aquela regra que a gente viu anteriormente. No caso do pronome de tratamento, veja, o verbo no pronome de tratamento, ele fica sempre na terceira pessoa. Quem são as terceiras pessoas do pronome pessoal? É ele, do singular, não é isso? E eles, não é isso? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, no caso do pronome de tratamento, o verbo vai estar na terceira pessoa. Veja o exemplo. Vossa Alteza deve viajar. Terceira pessoa deve viajar. Terceira pessoa do singular. Vossas Altezas devem. Caso o deve concordou na terceira pessoa do plural. Eles, como se fossem eles, né? É uma norma que é para a gente seguir. Vossas Altezas devem viajar. Então, você aplica a terceira pessoa nesses casos. Depois, com calma, vocês veem isso. Agora, pessoal, pronomes pessoais. Para mim ou para eu? Pessoal, isso aqui é um dos campeões da oratória de erro. Como é que eu uso? Eu uso para mim ou para eu? Então, isso aqui é interessante vocês prestarem atenção. Olha só. Eu é pronome pessoal reto. Ele fica na função de sujeito. Mim é pronome pessoal oblíquo tônico. O mim, ele nunca exerce a função de sujeito. Usado com preposição, o mim. A mim, de mim, entre mim, para mim, por mim. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Eu li o jornal. Ela trouxe o jornal para mim. Veja, o eu li o jornal, o eu é sujeito. É o agente da ação. Isso que é o sujeito, entendeu? O sujeito é aquele que é o agente da coisa que está acontecendo. Então, eu li. Agora, essa frase seguinte, o mim, ele é agente ou é aquele que recebe a ação? Ele está recebendo o mim. Entendeu? Então, ele não pode ocupar a função de sujeito. Entretanto, observe o exemplo. Ela trouxe o jornal para eu ler. Nesse caso, são duas orações. Ela trouxe o jornal e a oração principal para eu ler. É a oração reduzida no infinitivo, para que eu lesse. Devemos usar o pronome pessoal reto, eu, porque exerce a função do sujeito, do verbo infinitivo, ler. Veja, pessoal, presta atenção. É isso aí, o Wesley botou no comentário aí. Mim não faz. Exatamente. Quando você usa o para
eu fazer alguma coisa, você usa eu. Para eu, irmãos, para eu ir na congregação no sábado, você usa o eu. Não posso falar, irmãos, para mim ir na congregação está errado. Porque ir é uma ação, precisa de um sujeito, entendeu, pessoal? Então tem que usar o eu. Irmãos, para eu falar, não é para mim falar. Então, pessoal, isso aí a gente ouve direto. Muito cuidado. Se você vai falar o eu, quer falar o mim, mas vê que tem uma ação depois, fala eu. Entendeu isso aí? Veja o que está escrito aqui em seguida. Ó. Conclusão. A diferença entre para mim e para eu está na presença ou não de um verbo, sempre no infinitivo, após o pronome. Por exemplo, este documento é para mim. Acabou, não tem verbo depois do mim, então é para mim. Agora, olha a próxima. Este documento é para eu escrever. Tem um verbo no infinitivo depois, então você usa o eu. Entendeu? Isso aí, pessoal, toma muito cuidado, estuda mais isso e pratica isso no espelho. Tenta falar isso aí, porque isso acontece muito nas oportunidades. Portanto, sempre que houver um verbo no infinitivo, escrever, falar, pregar, devemos usar os pronomes pessoais retos. Isso ocorrerá com qualquer... Tá faltando o P aqui, eu acabei botando uma apresentação errada. Nessa aqui não, que eu já tinha corrigido. Qualquer preposição. Então, ela chegou antes de mim. Não tem verbo depois. Ela chegou antes de eu sair. Tem um verbo sair, então uso eu. Ela fez isso por mim. Não tem verbo depois, é por mim. Ela fez isso por eu estar cansada. Aí tem um verbo, usa o eu. Tá ok, pessoal? Seguindo. Observe a sutileza. Preste atenção para você meditar sobre isso. Olha essas frases. Para eu viver, tem um verbo. Nesta cidade, foi preciso que os amigos ajudassem. Olha a frase seguinte. Para mim, olha a vírgula. Para mim, viver nesta cidade é um tormento. Percebeu a sutileza, a diferença? Olha o próximo. Para eu fazer o trabalho, verbo, o trabalho, foi ordem dele. Olha a próxima. Para mim, vírgula, fazer o trabalho foi uma ordem dele. Perceberam, pessoal, a diferença? Então é isso aí que vocês depois lê mais, pratica no espelho, que vocês vão ser admirados por isso, que é um grande problema. Não há nada entre eu e você ou entre mim e você. O certo é, não há nada entre mim e você. Como já foi explicado, eu é pronome pessoal e só pode ser usado na função de sujeito, tem que ter um verbo depois. Para isso, é necessário um verbo no infinitivo. Exemplo, não há nada entre eu sair e você ficar em casa. Aqui o eu está certo, por quê? Aqui tem o verbo sair. Entre eu sair e você ficar em casa. Tá ok, pessoal? Então se usa entre mim e você. Vamos no próximo aqui. Olha isso aqui também, que também se ouve nas pregações. Dar, bater, soar. Indicando horas. Quando houver um sujeito, por exemplo, relógio, um sino, os verbos concordam normalmente com ele. Olha o exemplo. O relógio deu 11 horas. Os relógios deram 11 horas. O relógio, sujeito, deu, concorda com o sujeito. Tá ok, pessoal? Então, isso aí funciona para dar, bater e soar. Quando não houver sujeito, o verbo, esses verbos aí, dar, bater e soar, vai concordar com as horas que passam a ser o sujeito da oração. Deram 11 horas. O verbo dar está concordando com as horas, porque 11 horas é o sujeito da oração. Tá ok, pessoal? Então, também depois dá uma olhada nesse ponto. Sujeito formado de um coletivo singular com complemento no plural. Vamos ver esse caso aqui, pessoal, para a gente entender. Verbo no singular. Quando você tem um coletivo, por exemplo, bando de passarinhos. Está falando de passarinhos no plural. Mas só que tem o bando que é o coletivo antes. Como é que funciona? O verbo no singular. Ele vai concordar com o coletivo. Entendeu? O bando de passarinhos cantava no jardim. Um grupo de professores acompanhou os estudantes. Se não tivesse bando nem grupo, esses verbos iam ficar no plural. Os passarinhos cantavam no jardim. Mas como tem um coletivo aqui, ele concorda com o coletivo. Ok, pessoal?
Segundo, o verbo pode ficar no plural. Nesse caso, o verbo, você está apenas querendo dar uma ênfase no complemento. A regra é o quê? Concordar com o coletivo. Mas quando você quer dar uma ênfase no complemento, como aqui na frase, ó, o bando de passarinhos cantava no jardim. No caso, seria aqui de baixo, ó, um grupo de professores acompanharam os estudantes. Acompanharam está se referindo ao quê? Ao complemento e não ao coletivo. Mas isso é raro, é só para dar ênfase, entendeu? Vamos seguir aqui. Isso aqui é outra coisa importante também. Veja, no caso desse termo, se nos verbos transitivos direto e verbos transitivos diretos e indireto, com essa partícula C, veja o que ele fala. Se o termo que recebe a ação estiver no plural, o verbo deve ir para o plural. Se estiver no singular, o verbo deve ir para o singular. Então, vamos ver os exemplos. Alugam-se cavalos. A questão toda aqui, pessoal, como é que a gente vai fazer a variação do verbo com essa partícula C? São duas regras. A primeira é essa. Nesse caso aqui, esse C é chamado, você vai ver ali, de partícula passivadora. Porque, na verdade, aqui existe um sujeito, que são os cavalos. Entendeu? Se você mudar, como está escrito aqui embaixo, cavalos são alugados. Então, essa partícula C é uma partícula apassivadora. Você está alterando a ordem da frase. O verbo está vindo antes, mas o sujeito existe. Então, você concorda, então, o verbo concorda com o sujeito. Alugam cavalos. Tá ok? Por exemplo, vendem-se casas. Casas são vendidas. Alugam-se apartamentos. Exigem-se referências. Agora, veja esse caso aqui seguinte, de C também. Esse C aqui, ele é qualificado como índice de indeterminação do sujeito. Aqui já está dizendo que não tem sujeito. Então, aí, o verbo não vai variar. Olha o exemplo lá em cima. Precisa-se de professores. Precisar é verbo transitivo indireto, e nesse caso fica no singular. Trabalha-se muito aqui. Nessas duas frases não tem sujeito. Então, o verbo fica no singular. Ok, pessoal? Eu sei que é muita coisa aí, para quem não tem experiência, mas é uma noção para que depois você, com calma, vai pegando e vai praticando isso numa oratória, em palavras, para você gravar isso aí. Tá ok? Então, uma tem sujeito, nesse caso aqui, não tem sujeito. No caso aqui, pessoal, no verbo haver e fazer. Veja, haver no sentido de existir, indicando o tempo, ou no sentido de ocorrer, ficará na terceira pessoa do singular. É impessoal. Ou seja, não admite sujeito. Fazer, quando indica tempo ou fenômenos da natureza, também é impessoal e deverá ficar na terceira pessoa do singular. Pessoal, isso aqui também você ouve em pregação, em oportunidade, as pessoas falando. Por exemplo, aqui, vamos ver aqui o exemplo de baixo. Nesta sala há bons e maus alunos. Esse aqui é no sentido de existir. Qual é a melhor maneira de você identificar? Substitui o haver pelo existir. Funcionou? Então, ele é invariável. Olha aqui. Já houve muitos acidentes aqui. Ocorrência também é invariável. Agora, aqui no fazer, faz 10 anos que me formei. Não é fazem 10 anos. Percebeu? A gente fala isso de vez em quando. Né? No português coloquial, com os amigos, a gente está acostumado. Já fazem 20 anos. Mas isso, irmão, na oratória, é importante você lembrar disso. Entendeu? Então, você em casa, vê isso aqui, tenta ver uma palavra bíblica e praticar isso, que eu tenho certeza que isso vai entrar no sangue de vocês. Tá ok? Pessoal, está acabando, para a gente ir para uma outra e ir para atividade. Veja, sujeito composto resumido por um indefinido. O verbo concordará com o indefinido. É igual aquela situação do coletivo, que ele concorda com o coletivo. Aqui é a mesma coisa, parecido. Ó. Tudo. Jornais, revista, TV. Só trazia boas notícias. Veja, só trazia, está concordando com quem? Com tudo. Com pronome definido. Olha o próximo. Ninguém. Amigos, primos, irmãos vieram visitá-lo? Não, veio visitá-lo. Ele concorda com o pronome indefinido lá na frente. Entendeu? Isso é importante também você praticar. Ó. Veja aqui, amigos, irmãos, primos, todos foram viajar. Por que aqui ficou no plural? Porque o pronome aqui é todos.
está no plural, então você concorda com ele. Então você tem um coletivo ou tem um pronome definido ali, resumindo, concorda com ele. Tá ok, pessoal? Vamos lá. Pessoas diferentes, como tem eu, tu, ele, como é que funciona isso? O verbo flexiona-se no plural, na pessoa que prevalece. Vamos aqui no exemplo, para a gente entender. Vamos pular essa parte aqui. Vamos para o exemplo. Veja, eu, tu, ele resolveram? Resolveu? Não. Se o eu está incluído, ele vai prevalecer o eu. Então, eu, tu e ele resolveu. Para de ficar só no computador, isso daí faz mal. Eu tô assistindo a aula. Não dá nada. Porque eu faço parte dessa ação. Olha o outro. O diretor, ele, tu e eu, olha o eu aí, saímos, porque eu faço parte, saímos apressados. O professor e eu fomos, eu fui também. Olha aqui, ó, tu e ele deveis fazer. Então é tu e ele, que é, no caso, vocês. Ele está falando com uma pessoa. Ó, tu e ele, ou seja, vocês. Entendeu? Então você tem que atentar para essa combinação. Como a segunda pessoa do plural, vós, é muito pouco usado na língua contemporânea, é preferível usar a terceira pessoa quando ocorre a segunda com a terceira. Ó. Tu e ele riam a beça. Em que língua tu e ele falavam? Então, ele usa essa terceira pessoa para ficar mais fluida a fala. Pode substituir o tu por você também, é uma regra. Nomes próprios. Agora, nomes próprios, pessoal, olha só. Se o nome vier antecedido do artigo no plural, o verbo concorda. Olha o exemplo. Os Andes ficam na América do Sul. Se não houver artigo, o verbo no singular. Olha o exemplo. Santos fica em São Paulo. Não tem artigo, então ficou no singular. Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro, título de um livro, consagrou Machado de Assis. Não tem artigo e é uma obra. Essa obra consagrou, entendeu? Observação. Com o nome de obras artísticas, admite-se a concordância ideológica com a palavra obra, que está implícita. Veja, pessoal, Os Lusíadas imortalizou Camões. Veja, Os Lusíadas, pessoal, é uma obra literária. É o nome dela. Então, eu estou falando que essa obra é que imortalizou Camões. Então, você pode substituir quando der essa ideia também. Com o verbo ser e o predicativo no singular, o verbo fica no singular. Os Lusíadas é a maior obra da língua portuguesa. Então, aqui é um predicativo com um verbo de ligação, ele fica no singular, como está aqui. Mas sair depois, você vê com calma, isso não é muito importante. Pessoal, aqui no verbo ser, lá foi se, aqui é ser. O ser concordará com o predicativo quando o sujeito for o pronome interrogativo, que ou quem. Então, por exemplo, quem são os eleitos? Então, ele concorda com quem está na frente. Quem são os eleitos? Que seriam aqueles ruídos estranhos? Então, veja, aqui o verbo está concordando com quem? Também com o que vem depois, que é o predicativo, entendeu? Que são 2 meses? São está se referindo a 2 meses. Que são células? Quem foram os responsáveis? Ou seja, quando você usar o que, o quem, o verbo vai concordar com o que vem depois, tá ok? O verbo ser, indicar tempo, data, dias ou distância, deve concordar com a palavra seguinte. Então, olha aqui, é 1 hora. Ele concorda com a palavra seguinte. São 2 horas. São 9h15 da noite. É 1 minuto. Então, ele concorda. Verbo ser no sentido de data, dias ou distância. Ele concorda com o que vem depois. Se um dos elementos ou predicativo for pronome pessoal, o verbo vai concordar com ele. Ó. Eu sou o chefe. Nós somos. Eu sou. Quando o sujeito é um dos pronomes isto, isso, aquilo ou tudo, o verbo ser concordará com o predicativo. É igual aquele outro que a gente falou. Ó. Tudo são flores. O são concorda com o que vem depois. Isso são lembranças. Tá ok, pessoal? Então, tem tudo isso, o verbo concorda com o que vem depois. Isso aqui é só um detalhe, vou pular. Agora, pessoal, vamos para a gente encerrar essa parte aí, para a gente passar para a atividade. Isso aqui é muito importante e você vê muito isso nas pregações e palavras.
Como é que eu falo irmãs? Eu já ouvi irmãs, eu falo como irmãs. Então, quando você fala das irmãs, é irmãs, não é irmãs. Eu ouço muito também o quê? Irmãos. Tal. É irmãos, se fala irmãos, isso na pregação. São coisas, pessoal, que a gente ouve muito. Por exemplo, é saúdo ou saldo? Você ouve muita gente falando saldo. Saldo, irmãos, é o saldo da conta bancária. Entendeu? Isso é saldo. Agora, na igreja, saúdo. Saúdo os irmãos. Outra coisa também, pessoal, que acontece muito é mais com i e mas. Mais é numeral, é de quantidade, mais vezes. Mas, que é o que a gente normalmente nós falamos, que é uma adversidade. Mas, entretanto, contudo, todavia, isso é mas, não é mais. Principalmente na escrita, né, pessoal? É muito isso na escrita. A gente fomos, não existe, pessoal, a gente fomos. Se você vai falar a gente, você fala a gente foi. De preferência, você fala o quê? Nós fomos. É mais culto você falar nós fomos, entendeu? O a gente fica ali no coloquial, nos amigos, a gente fomos, mas a gente foi. Legal, pessoal? Não existe membra. É membro para homem e mulher, masculino e feminino. Então, não existe membra. É membro tanto para masculino quanto para feminino. Tá ok, pessoal? Isso é importante também. Ah, chegou aqui a nova membra da igreja. Não, não existe. A nova membro da igreja. Isso aqui é importante também, pessoal. Quando você tem a situação desses encontros consonantais, ópto, capto, G, U, N, P e T, eu não falo, eu opto. Não tem I ali, pessoal. Eu não impugno nada. Não está impregnado. É opto, é capto, não capito, é capto. Impugna, impregna. Botei inexorável aqui para dizer que o som dele é inexorável. Não é inexorável, é inexorável. Outra palavra, ruim. É ruim, não é ruim. É ruim. Pessoal, isso é culto, tá ok? É para você adquirir isso aí, para a gente ouvir aí belas mensagens dadas por vocês. E é interessante vocês pegarem a apostila, estudar cada situação, pega exemplos, pratica no espelho e tudo. Pessoal, vamos para a atividade. Deixa eu só ver um negócio aqui. Pessoal, só me permite eu pegar um outro arquivo aqui. Vou pegar um outro arquivo aqui, porque nele eu coloquei as respostas, para a gente poder tentar nesse fechamento aí, nesses 10 minutos, a gente tentar. Eu quero abrir para vocês responderem, tá ok? Deixa eu só pegar aqui, é o outro que eu tenho aqui, que esse tá correto. Pessoal, enquanto isso, coloca no chat aí o que vocês estão achando da aula. Já tem algumas pessoas escrevendo lá. Pode falar, pastor. Só um segundo, pessoal. Isso aí, pessoal. Enche o chat aí do que você está achando da aula. Responde aí, por favor, a pergunta que foi feita. O pessoal está comentando. Muito boa aula, tudo bem explicado, bem rica. Pastor Marcos é top. Pessoal, na verdade, eu quero até pedir perdão, que eu não sou professor, entendeu? Foi um desafio quando o presbítero Diego me chamou. Eu falei, nossa, eu não sou professor. E, assim, estou tentando aqui junto com vocês, tentar ajudar vocês, tá? Me perdoe aí, falha, ou se alguém não gostou, me perdoe, tá bom? Eu estou aqui para tentar ajudar. E, assim, tem o e-mail, tem outras coisas, se quiser me mandar dúvidas, tá bom? Vou estar aqui à disposição. Deixa eu passar aqui rapidinho, que nesse aqui eu tenho... Mas, pessoal, não deixa de pegar a apostila lá, os assuntos, os exemplos,
e tenta ler, entender aquilo ali e praticar, pessoal, senão não entra no sangue. Você, na hora que for falar, que você vai ter que lembrar dessas regras, você não vai lembrar. Entendeu? Ah, tá aqui. Beleza. Pessoal, obrigado. Então vamos Já deu a resposta aí, né, pastor? Ninguém viu, né? Pessoal, vamos aqui rapidamente. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar um negócio. Eu vou fazer a pergunta aqui e vamos levantar a mão, pelo menos 5 pessoas. E aí a gente escolhe uma. Quem quiser participar, faz o seguinte: quem quiser participar, levanta a sua mão, que aí para cada resposta a gente vai ouvindo um por vez, tá? Porque senão a gente não vai conseguir, é muita gente, não vai dar tempo. Então vamos lá. Olha só essa pergunta. Será que é necessário ou necessária essa confusão toda? Quem pode aí fazer a opção? Já tem 5 pessoas aqui, pastor. Vou por ordem aqui, tá? Tá bom. Letícia Santos. Então, é necessária porque tem o essa antes da confusão. Então, torna a palavra feminina, né? É isso aí, perfeito. Então tá aí. Necessária porque não tem um artigo, mas tem um indicador ali de confusão, entendeu? Que é essa. Então é necessário. Agora o próximo. Quero que todos fiquem. Oi? Iracema Santiago. Vamos na próxima. Quero que todos fiquem alerta ou alertas. Iracema Santiago, pode responder, minha irmã. Então, eu acredito que seja alertas, por causa da palavra fiquem. Olha só qual é a resposta. A resposta correta é alerta. Alertas. Lembra que a gente falou isso. O alerta ele é invariável. Entendeu? Então, é interessante até a irmã falar isso, porque dá para lembrar dessa parte. Então, alerta é uma palavra que é invariável, então fica alerta. Tá ok? Então, vamos lá. C. Houve bastante ou bastantes razões para eu não voltar lá? Adriele Santos. Pode responder, Adriele. Para mim, houve bastante razões. No singular? Sim. E, na verdade, qual é a resposta? A resposta é bastantes. Por quê? O bastante, ele tem 2 situações, realmente. Tem o do advérbio e tem como um pronome indefinido, né? Com o advérbio não varia. Estou bastante angustiado. Então, isso é um advérbio, não varia. Agora, aqui, no caso, a gente pode mudar a palavra para muitas. Houve muitas razões. Então, no caso aqui, seria um pronome indefinido, então ela varia. Tá ok, pessoal? Vamos lá, o próximo. Ih, mostrei. Encontrei. No caso aqui, eu esqueci de botar aqui a sequência, mas seria vazia, vazia ou vazias. Veja, é um adjetivo com dois substantivos. Ele veio antecedendo, então ele vai, quando antecede, ele concorda com o mais próximo. Por isso que é vazia, tá ok? Então, próximo, a dona do imóvel ficou o quê? Meio ou meia? Desiludida com o inquilino. Maiara, acho que é de Santa Margarida. Pode responder. Maiara em 1, 2, 3. Vou Ficou passar. meio. Ficou meio. O quê? Meio. Meio desiludida, exatamente. Por quê? Porque esse meio aqui não é numeral, é um advérbio. O advérbio ele não varia, então ela ficou meio desiludida. Isso é importante também na hora de nós pregarmos a palavra de Deus. Meio e meia, tá ok? Meia como numeral, como quando se fala de um estado da pessoa, estou meio chateado, meio chateada. Então, é um estado, então ela é invariável. Agora, vamos seguindo. Aqui é colocar certo e errado. Cada um fala uma frase, tá ok? Essa expressão, amanhã se fará os últimos exames.
Lucas Lima Borges. Lucas Lima Borges. Amanhã se fará os últimos exames? Oi? Amanhã se fará os últimos exames, né? Isso, a primeira frase. Tá certo ou tá errado essa frase? Errada. Exatamente, ela tá errada. Por quê? Amanhã se farão os No caso últimos... Sim. Futuro, no caso futuro. Não, tá no futuro, mas aí é questão do número. Farão, porque, no caso aqui, os últimos exames, eles estão no plural. Então, é a terceira pessoa do plural do futuro, né? Então, farão, não é fará. Fará seria a terceira pessoa do singular. Pessoal, eu vou adiantar aqui esses, depois a gente continua no próximo. Restam-me alguns dias de férias. Tá certo. Restam-me alguns dias de férias. Concorda normalmente com o que vem em seguida. Porque aqui se você inverter, as minhas férias restam alguns... você trocando a frase, você vai ver que alguns dias de férias seria o sujeito. Então, concorda. Os Estados Unidos intervieram, tá certo. Por quê? Os Estados Unidos é o que o próprio nome já diz. São os Estados Unidos, e você vê que tem um artigo antes falando dos Estados Unidos, um país que é uma união de estados. Tá ok? A próxima aqui. É necessária a liberdade? Isso aqui vai estar errado, certo? Por quê? Necessária, nesse caso, deveria ter um artigo depois. É necessária a liberdade. Não tem, então tem que ser no masculino. São crianças cuja situação muita gente é insensível. Então, aqui tá certo. Muita gente é insensível. Então, o insensível está combinando com muita gente. Quem está insensível? São as pessoas. Muita gente, no caso. Então, ela fica no singular. O próximo está errado porque envie algum dinheiro daquela casa de caridade. Brasil, Itapuã. Aqui deveria ter envie-se para completar a frase corretamente. Então, vamos aqui. Agora, de opção, né? Aqui a gente pode pedir alguém para responder. Veja, noites passadas de cheiros e calores amontoados. Essa é a frase. Aponte a opção em que substituir dois substantivos destacados fica incorreta a concordância de amontoado. No caso aqui, dessas frases, dá uma lida vocês e me responda qual dessas frases aqui está incorreta, considerando aí os substantivos e o adjetivo. Se alguém a identificar, pode falar. Tá, vou falar o nome aqui. Matheus Ror. Opção B. Odores e brisas amontoadas. Como ele quer a incorreta. No caso, a incorreta não seria essa, vou dizer por quê. A incorreta, nesse caso, é a letra E. Por quê? Veja, quando você tem dois substantivos e o adjetivo depois... Ele concorda. Dependendo do gênero, fica no masculino ou feminino. Veja, a opção que a irmã optou é os odores, que é masculino, e brisas amontoadas. Aqui está certo por quê? Porque amontoadas se refere a brisas. Ou ele fica no masculino, para concordar com os dois, ou ele fica no feminino, concordando com o anterior. Entendeu? Então, os odores e as brisas amontoados também estaria correto. E por que a letra E está errada? Veja, as brisas e os odores. Aqui, se fosse masculino, amontoados, estaria correto, porque vai estar concordando com os dois. Você tem o feminino e o masculino. Aí poderia ficar no masculino. Se você não usar esse masculino, você tem que concordar com o mais próximo. Só que o mais próximo é masculino. Então tinha que ter ficado no masculino.
pelas duas razões. Brisas e odores amontoados. Amontoadas não pode concordar com odores, porque odores é masculino. Tá ok, pessoal? Vamos lá na próxima. Aqui, eu vou passar rápido, pessoal, porque a hora já passou. Eu sei que vocês estão cansados de me ouvir. Aqui, ele pede, há uma concordância inaceitável. Veja, os brasileiros somos. Somos por quê? Eu estou incluído. Muito, aqui que eu te falei, do obrigadas. Tá vendo? Muito obrigadas. Disseram as moças. Tá correto. Viu? Agora, senhor deputado, Vossa Excelência está enganada. O adjetivo, ele concorda com a pessoa. Então, deputado é masculino. Senhor deputado, Vossa Excelência está enganado. Entendeu, pessoal? Concorda com a pessoa aqui. Então, fica na terceira pessoa, mas concorda de quem está se falando. Por isso é a opção, exatamente, Estevão. Letra D é a opção. A próxima aqui o uso dessas palavras aqui. 5 horas. Lembra quando eu expliquei isso? No caso, ele concorda com o que vem depois. Né? Deram 5 horas. O próximo, pode haver ou podem haver? Ou poderá haver? No caso aqui, poderá haver. Por quê, irmãos? Porque haver, lembra que eu falei que haver, no sentido de existir e no sentido de ocorrer, ela é invariável? Então, poderá também fica invariável. Então, poderá haver, por quê? É uma ocorrência, então fica invariável. Tá ok? Não serei eu que farei a denúncia. Está concordando com quem? Olha aqui, o pronome relativo. Lembra disso? No que o verbo vai concordar com o que vem antes. Eu farei. Tá ok? O próximo aqui. Por meio do teclado, transmitem-se ao papel os caracteres correspondentes. Por que transmitem-se? O que está sendo transmitido? São os caracteres correspondentes, que é um substantivo no plural. Então, o verbo ele vai para o plural. Tá ok? A próxima. No caso aqui, discordou-se das minhas sugestões. Não variou por quê? Porque não tem sujeito. Então, ele é invariável. Tá ok? Não é permitido que se estacionem carros sem cartão. Estacionar o quê? Carros. Então, estacionem, concorda com carros. Tá ok? Tá quase acabando, pessoal. Essa aqui... eu sei, Lu, você está muito rápido. Mas depois vocês vão receber, o Diego, não sei se passou, ele deve passar, todos esses exercícios resolvidos. Tá ok, pessoal? Vão receber todos esses exercícios resolvidos com a resposta e é só você verificar ali. Aqui no 7. Se pensaram em várias situações diferentes. Aqui, pensou-se em várias situações diferentes. Então, como não tem sujeito, o verbo não variou, pensou, e a partícula ser. O próximo. É importante que se evitem os erros do passado. Evitar está se referindo ao quê? Os erros. É a quem ele se refere. Tá ok, pessoal? Então, você tem essa regra que ele vai concordar com a palavra seguinte também. Não se ouviram ou se ouviu? Aí aqui a resposta é não se ouviram murmúrios, porque murmúrios é um substantivo normal. E o ouvir, o verbo, concorda com ele, estando no plural. E o ser como uma partícula que vem junto com ele. Jogos, passeios, festas, faltou o F. Jogos, passeios, festas. Lembra que eu falei isso aqui? Ó? Nada o distraía, porque ele concorda com o pronome indefinido. Então é isso, pessoal. Eu peço perdão pelas falhas. O tempo realmente é curto, é muita coisa. Eu queria muito ouvir vocês, só que realmente não dá, pessoal. É muita gente e não daria tempo. Que Deus abençoe vocês nessa trajetória.